boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21/8/2018. Está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Major Emílio Kerber, candidato a deputado federal pelo PRP. Muito boa tarde, Major. Muito boa tarde, muito obrigado primeiramente pelo convite, Carlos Roberto. E para mim também é uma honra, uma oportunidade de estar divulgando aqui um pouco das nossas ideias. Muito bem. Emílio, eu gostaria antes, vamos abordar alguns temas relevantes. O Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizar você, eleitor e telespectador, que nos acompanha nesse exato momento, em relação à política do Distrito Federal, para que você possa, no dia 7 de outubro, fazer a sua escolha de forma correta. Para isso, convidei aqui o Major Emílio Kerber, candidato a deputado federal, para debater os principais temas de Brasília, o que pode ser feito para melhorar, se eleito for. Emílio, vamos começar pela saúde. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, qual é a minha ideia em relação à saúde? Primeiramente, os problemas da saúde, eles estão mais vinculados à falta de gestão, certo, e à corrupção. Correto. Primeiro, por quê? Os cargos técnicos de gerenciamento da saúde, de gestores da saúde, eles são feitos por nomeações políticas. Certo. E acaba que essas nomeações não dão conta do gerenciamento adequado. Então, já começa por aí um problema. E o segundo problema é o excesso de corrupção que tem até o medicamento ou o médico, o serviço médico hospitalar, chegar lá na ponta para o paciente e para o cliente. Exato. E qual seria a sua proposta em relação à área da saúde? Bom, eu tenho uma proposta que seria uma proposta de lei federal vinculada ao serviço civil de saúde obrigatório para todos que fizerem cursos subsidiados pelo governo federal. Exemplo, o médico estudou numa universidade pública. Certo. Depois ele faria 1 ano de prestação de serviço remunerado, mas numa instituição pública de saúde. Correto. E assim para o pessoal de enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos, que forem subsidiados por universidades, escolas de saúde pública, certo, ou também por fundos de financiamento do governo. Correto. E esse seria a sua proposta na Câmara Federal para tentar minimizar o problema da falta de saúde aqui no DF. E isso é uma das propostas para facilitar que a gente tenha mais profissionais. É claro. A gente tem hoje um programa no país que chama-se Mais Médicos. E esse programa, por trás dele tem alguns problemas, como, por exemplo, os médicos cubanos, certo, que prestam serviço aqui no Brasil. E a gente sabe que o Cuba recebe R$10 mil e o médico aqui recebe R$2 mil. Né? Então, isso aí é um financiamento de um regime comunista fora do país. Exatamente. Tá? E isso é um problema. Então, a gente tem que fazer com que os médicos, os profissionais de saúde financiados pelo governo, por terem estudado em escolas, universidades públicas, ou financiados por meio de fundos de financiamento, eles prestem pelo menos 1 ano de serviço remunerado para o país. Assim, não existe o serviço militar obrigatório, que o jovem com 18 anos vai lá e presta serviço. O jovem também é remunerado. Sim. Ele vira soldado, pode servir por 1 ano, mas ele está ali prestando um serviço à pátria. Em praticamente todos os países do mundo, a grande maioria, o serviço militar é obrigatório. Em países como Israel, o jovem é obrigado a todo mundo presta o serviço durante 3 anos. E a gente precisa ter, o brasileiro precisa ter essa mentalidade de servir um pouco mais ao país e não só de se servir do país. Exatamente. E os militares, eu sou militar da aeronáutica, eu tenho 23 anos de profissão. E no meio dos militares a gente tem na nossa formação, que é uma formação rígida, o culto ao civismo, ao patriotismo e o sentimento de servir o país e não de se servir do país. Exemplo disso é que quando o militar ele
ele incorpora-se às Forças Armadas e ele é movimentado para uma outra localidade, a instituição não pergunta para o militar se ele quer ou se ele não quer. A instituição simplesmente determina, é a regra do jogo, e ele já sabe que ele tem que ser movimentado. E muitas vezes em detrimento aí da família estar ambientada na cidade onde já estava morando, certo. Mas em primeiro plano vem o sentimento, o dever de servir a pátria. Correto. Muito bem. Emílio, e em relação, falamos agora de saúde, são vários problemas que nós estamos acompanhando, os hospitais aqui do Distrito Federal, esse plano aí do governo em relação ao hospital de base, o povo está sofrendo, realmente precisamos de mudança, né? Em relação a essa parte, por exemplo, da educação, o senhor é a favor da escola em tempo integral, entregue à mão dos militares, por exemplo, para poder minimizar os efeitos dos jovens aí nas ruas? Bom, particularmente, eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar numa escola militar. Estudei num colégio militar durante 7 anos e eu acredito que a educação é a base da formação da sociedade, do cidadão. Então, eu sou professor universitário também, certo. Mas a minha preocupação com a educação é no nível mais baixo, é no ensino fundamental, onde a gente basicamente forma o esqueleto da personalidade de cada cidadão. E a gente vê hoje escola com partido, ideologia de gênero, tudo isso servindo para, de certa forma, enfraquecer o cidadão, que lá na frente vai ser um cidadão mais fraco, menos crítico, cheio de divisões na cabeça, para que os governos continuem dominando mais facilmente o povo, né? Isso foi uma sociologia, é uma filosofia de esquerda. E no ensino fundamental, o país precisa que nós voltemos a ter educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, o SPB. Exato. E hoje, no ensino fundamental, nós temos sociologia e filosofia. Eu fui ter sociologia e filosofia no 3º grau, na faculdade, na Academia da Força Aérea. E quando a gente já tem outra cabeça, agora com crianças que ainda não têm uma formação sedimentada, ficar discutindo sociologia e filosofia serve para fazer a escola com partido, direcionar, fazer política dentro da escola, mas uma política direcionada por um viés socialista de esquerda e não isento. A grande questão é o seguinte, o que nós percebemos nas universidades federais, se eleito for, o senhor pretende propor modelos mais rígidos em relação aos investimentos, porque o que nós estamos observando que tem acontecido nas nossas universidades é uma bolha ideológica que está sendo inserida, descida goela abaixo de muitos cidadãos, que muitos estudantes não concordam, né? E nós estamos vendo os nossos jovens praticamente sem investimento nas principais áreas, que é da tecnologia, de grandes cientistas. O Brasil não está investindo na educação como se deveria. Exatamente. O investimento em ciência, várias bolsas estão sendo cortadas. Sim. De financiamento de mestrados e doutorados fora do país. E isso tudo é lamentável, mas também é fruto da economia que foi estraçalhada no país. E aí também deixou o serviço público com menos recursos. A gente tem déficits aí na casa de 100 bilhões, 170 bilhões por ano. E aí o dinheiro, os recursos de várias áreas começam a diminuir. E o Brasil estava caminhando a passos largos para ser uma Venezuela. A gente está vendo hoje a Venezuela aí com inflação na casa de 1000% já. Milhões ao ano. Isso. A maior inflação da história do mundo está ocorrendo hoje na Venezuela. E hoje a gente não encontra na Venezuela cachorro e gato na rua, porque a população já comeu todo o cachorro e gato que tinha na rua. Exatamente. Para poder comer. E a gente, em Boa Vista, a quantidade de venezuelanos entrando por Roraima é inacreditável. É inacreditável.
Parece uma passagem bíblica do Êxodo, todo mundo fugindo de um território desesperadamente, porque o governo socialista nivelou todo mundo por baixo, todo mundo é igual, todo mundo agora é miserável lá. Exatamente. Então, uma situação grave que está acontecendo na Venezuela. Com um salário mínimo só se compra 1 quilo de feijão e 1 quilo de carne hoje lá. Pois é pesado isso. E o Brasil, praticamente, nós estamos acompanhando essa situação de perto e eu temo, praticamente houve uma situação a qual houve aí uma redução, verbas foram retiradas da educação. E você, por exemplo, se o senhor eleito for, no caso, pretende ter um plano rápido para tentar minimizar os efeitos desses 14 anos, fórmula mágica eu sei que não existe. Não existe. Mas o que poderia ser feito para minimizar mais investimento na educação? Bom, os maiores problemas da educação hoje, na minha concepção, referem-se à questão de ideologia com que foi tomado o ensino do país, do ensino público fundamental até o ensino público universitário. Sim. Então, isso é um problema. Realmente faltam recursos, mas para a gente resolver o problema da falta de recursos, a gente tem que ir lá na origem. Isso. A origem disso é a situação grave econômica do país. O que aconteceu? Para a gente fortalecer a economia, nós precisamos de investimentos, investidores de dentro do país e investidores de fora do país. Para que nós tenhamos esses investidores, é preciso que eles tenham confiança em apostar no mercado brasileiro. Do contrário, é melhor fechar as empresas, fazer as suas aplicações, seus investimentos em instituições bancárias e cruzar os braços esperando essa onda de crise econômica do Brasil passar. Para que... E aí eu vou contar um pouquinho de história da economia do Brasil dos últimos 130 anos. Por favor. A cada crise econômica que o país teve, nós tivemos simultaneamente uma ruptura econômica. Em 1930, nós tivemos a queda da Bolsa de Nova York. E aqui no Brasil, nós também entramos em recessão. Aí, nós tivemos uma ruptura política e entrou o governo do Getúlio Vargas, como um ditador, em 1930. Em 1963, o Brasil atravessou outra crise econômica, logo após a renúncia do Jânio Quadros, assumiu o vice Jango, que tinha um viés de esquerda, comunista, e o país entrou em crise em 63, e isso ocasionou a tomada, o fechamento, a deposição do presidente. Sim. E o Congresso elegeu um militar, que foi Castelo Branco, 2 dias depois do Congresso ter deposto o presidente. Sim. Então, não teve o golpe militar. O golpe militar foi uma deposição do presidente da República pelo Congresso Nacional no dia 31 de março. Mas só pensa até rapidamente, quem solicitou isso foi o povo na época. Exatamente. Também, né? E por causa da crise econômica que estava vivendo, o viés ideológico de esquerda. E aí, 2 dias depois, foi eleito Castelo Branco. Sim. Ok. Depois no final do regime militar, o país também entrou em crise econômica em 1983. E aí nós tivemos uma outra ruptura política, direta já. Sim. E em 1992 o país estava em crise, hiperinflação com o governo Collor e outra ruptura, impeachment do Collor. Agora, em 2015, o Brasil entrou na pior recessão que a gente ainda está vivendo. As outras recessões foram períodos mais curtos, de 2 anos, e logo em seguida o país voltava a crescer de uma forma acelerada. Desde 2015, o país não conseguiu recuperar tudo que ele perdeu em 2015, 2016, com um retrocesso do PIB de 3,5% ao ano, por 2 anos seguidos, em 2015 e 2016. E por quê? Porque os investidores, mesmo com a ruptura política, que no caso foi o impeachment da ex-presidente Dilma, os investidores do país e os investidores de fora do país que investem aqui não acreditam no país, porque o país não está gerando uma política econômica, é muito intervencionismo do Estado no mercado. Então, eu sou a favor de um maior liberalismo
E o governo deve ser apenas um agente regulamentador de políticas econômicas e não se intrometer de tal forma que inviabilize o empresário de contratar, deixa o empresário totalmente algemado para poder trabalhar aqui. Então, a geração de emprego tem que ser algo automático a partir das condições que o país gera e não um suicídio. Se eu tenho uma empresa, eu contrato 1, 2 empregados, eu vou quebrar minha empresa porque eu não vou ter condições de pagar o empregado. Eu vou ter que demitir, gera desemprego, mais famílias vivendo de bico, passando dificuldade, e a causa disso é a situação econômica do país. Com certeza, geralmente a gente fala que os 3 principais problemas do país estão alicerçados em educação, saúde e segurança. Hoje, eu digo que esses 3 problemas eles estão abaixo do problema do desemprego, o problema econômico do país. Porque a partir do momento que todo mundo tivesse condições de trabalhar e ter um emprego, a pessoa já tem condições de comprar um remédio. Se ela tem condições de comprar um remédio, ela já vai ter menos problema com saúde, ela vai procurar menos hospital. Então, hoje nós estamos numa sociedade totalmente doente em termos de estrutura, aí mais gente procurando hospital, a educação está precária, está sem estrutura, é uma ideologia e segurança, violência, mais gente desempregada, a violência aumenta. Então, o principal problema do país hoje é econômico e aí esse problema econômico gera desemprego. Exatamente. E qual seria a sua proposta para minimizar em relação, se eleito for, no caso, para poder debater em relação na Câmara Federal, em relação aos impostos para geração, para minimizar, por exemplo, Brasília são 300 mil desempregados. Bom, então vamos lá. Pode ser feito. Em relação a micro e pequenas empresas, a minha principal proposta é a isenção de tributos nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que querem investir e entrar no mercado, elas nos 2 primeiros anos elas vendem o que tem, pegam o FGTS do emprego que ela teve, que foi demitida, e aí essas pessoas elas compram, alugam, equipam uma sala, compram seu material para produzir algum alimento, compram a sua carrocinha de cachorro-quente. Exato, é isso mesmo. E essas pessoas, quando elas entram, elas elas têm empregados, elas têm os encargos trabalhistas, elas têm impostos altíssimos, e aí, no final das contas, o empresário vê que ele tem como grande sócio o Estado, que recebe com tributação muito mais do que ele consegue tirar para ele próprio como lucro. Então, primeira proposta em relação a micro e pequenas empresas, que são os maiores geradores de empregos formais do país, mais da metade dos empregos formais do país passam pelos micro e pequenos empresários. Aí, eu acredito que com a isenção de tributos durante 2 anos, o brasileiro vai conseguir gerar mais empregos através de mais pessoas que vão estar investindo. Mas agora tem um problema. O brasileiro sempre fica dando seu jeitinho. Vai ter gente abrindo empresa a cada 2 anos e quebrando para conseguir sempre estar com tributos. Aí a minha proposta seria ter esse direito a cada 5 anos por CPF. Eu posso abrir uma empresa, mas eu só vou ter isenção durante 2 anos a cada 5 anos. Se eu quebrar essa empresa, eu só vou ter esse direito depois de 5 anos. Exato. Tá? Porque o brasileiro, senão também o governo não vai arrecadar nunca. O governo tem que fomentar a formação de empresas, micro e pequenos empreendedores. Quanto as pessoas, o povo, a gente anda pelas ruas, o povo quer trabalhar. Quando nós vamos andar e divulgar nossa campanha, o que as pessoas estão pedindo hoje é para trabalhar na campanha. Mas espera aí, a campanha vai acabar daqui a 45 dias. E aí, como fica a situação dessas pessoas? O brasileiro hoje, que está desempregado, está vivendo de bico. Está vivendo de bico, não está contribuindo com o INSS, com a Previdência. Exatamente. E outra proposta que eu tenho em relação às empresas, de uma forma geral, é seguir o modelo americano de tributação pelo lucro líquido. A empresa deu lucro, ela paga imposto. A empresa está com dificuldade, ela não paga imposto. Porque hoje o governo é um sócio incômodo que todo empresário tem, porque tanto no momento que tu está bem, está dando lucro,
o governo está ganhando com o imposto. No momento que tu está com a empresa com dificuldade, o governo continua cobrando e ganhando a mesma coisa, proporcionalmente. Exatamente, isso sufoca, né? E foi lamentável, é lamentável para o país que nós tivemos, nesses últimos governos, uma secretaria para cuidar das micro e pequenas empresas com status de ministério e nada foi feito. O Simples, ele é uma enganação, porque o imposto dele é um imposto progressivo e ele só é bom no primeiro momento quando tu abre a empresa. Depois, quando passa um ano de trabalho, esse imposto, o Simples, ele já não compensa mais para o empresário. Ele sobe exponencialmente. Pois é. Em relação a essa situação, por exemplo, o senhor, como se eleito for, vai cobrar mais transparência, por exemplo, porque eu gostaria muito de saber como o BNDES financiou tantas obras fora do Brasil e esqueceu do microempreendedor. A gente não combinou nenhuma pergunta, né? Não. Mas uma das minhas propostas é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social seja proibido de financiar investimento no exterior. Não existe o caso da gente pegar uma empresa como a Odebrecht e ela ser financiada para investir em Cuba, na Angola, na Venezuela. Ela pode ter direito ao financiamento do BNDES se for investir dentro do país, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento. E não se estiver fazendo obras fora do país. Ela tem que... Por quê? Porque essa empresa que vai receber esse financiamento para investir aqui dentro do país, ela tem que gerar empregos aqui. Se nós passamos a investir nessa mesma empresa brasileira para ela ter atividades em outros países, os empregos estarão sendo gerados em outros países e não aqui. E uma das áreas que mais gera emprego no país é a área da construção civil. Exatamente. E nós estávamos incentivando essas empresas grandes, como a Odebrecht, a investirem fora do país e gerar empregos lá fora. Então, o nosso dinheiro foi usado de forma indevida. Então, tem que ter uma lei federal proibindo esse tipo de ação. Outra questão, correlata a isso, é o fato do Brasil ter perdoado dívidas de vários países, como alguns países da África, Angola, durante a gestão petista. Sim. Eu não posso... O presidente da República, ele é um representante do povo, ele está lá a serviço do povo. Ele não tem o direito de perdoar a dívida de outros países. É como se um síndico perdoasse as dívidas de quem está devendo para o condomínio. O síndico não pode fazer isso. Ele está ali representando todos os condôminos. E é a mesma coisa para o presidente. Então, tem que ter uma lei federal proibindo perdão de dívida externa. Isso é uma coisa óbvia, só que isso aconteceu no país. Sabe-se lá com que interesses escusos por trás disso. Mas vamos lá. Não é admissível isso. Não é admissível. Não precisava nem ter lei. Qualquer país defende, qualquer patriota de um país defende o seu país. A gente, como patriota, como brasileiro patriota, nós temos que defender o Brasil. Com certeza. E não ter pena de outros países, porque ninguém tem pena do Brasil. Então, a ideia é fortalecer o país, o Brasil. Exatamente. E uma vez chegando lá, por exemplo, eleito, o senhor vai propor aos seus pares uma CPI para abrir a caixa preta do BNDES? Bom, isso aí vai acontecer naturalmente com a eleição do candidato líder das pesquisas, Jair Bolsonaro. Isso. Eu até estou estampando aqui a camisa do Bolsonaro, que é o nosso candidato, e eu acredito que é o único dos candidatos que pode causar uma ruptura política a esse quadro político que nós temos perverso, que nós conseguimos ver da pior maneira possível, que foi através da Lava Jato, tudo que estavam fazendo com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro da população. Exatamente. Falemos agora em relação à segurança pública aqui do Distrito Federal. Infelizmente, nossa Brasília deixou de ser a capital da esperança, entoada até mesmo nos hinos da escola quando criança, tive a honra de cantar a Brasília, capital da esperança, né? Em meio terra virgem desbravada, né? A nossa cidade, ela tem sido constantemente violentada nesse sentido por falta de gestão da segurança pública. Comerciantes
mães, pais de família, todos encarcerados em casa enquanto a bandidagem deita e rola. Eu acredito que o senhor acompanhou recentemente, no último sábado, a prisão de uma quadrilha especializada em roubo a banco, fuzil, banana de dinamite, armamento pesado de guerra, né? Como o senhor pretende, juntamente... Nós sabemos aqui que não estão sendo faladas de fórmulas mágicas, mas para poder combater, para minimizar essa violência em Brasília que está demais. Bom, vamos lá. Eu estou concorrendo ao cargo no Legislativo Federal como deputado federal. Primeiro, eu acredito que a grande violência que nós estamos vivenciando hoje no país, ela tem duas causas. Certo. Primeiro, a causa econômica, muita gente desempregada, e aí acaba se marginalizando da sociedade e indo para o desespero. É como se a gente estivesse encurralando um animal, uma fera, e ela vai agir por instinto, vai debandar para as margens da sociedade, para o crime. E outra questão é a falta de impunidade que nós temos no país. Outra questão que nós temos que resolver em relação a isso e brigar para que seja resolvido de uma vez por todas. Redução da maioridade penal para, no mínimo, 16 anos de idade. É interessante que o menino que mora numa comunidade, numa favela, no morro no Rio de Janeiro, ele sabe que com 12 anos de idade, se ele não cumprir as regras do morro, ele vai ser condenado à pena de morte. E aí nós achamos que um homem de 17 anos de idade que mata alguém, ele não está ciente do que ele está fazendo. Claro que está. A questão é que ele sabe que ele não vai ser punido. E o pior de tudo é que o crime organizado usa menores de idade para serem os seus agentes ativos lá na ponta, porque eles vão estar menos sujeitos à punição. Eles vão estar... É uma sociedade que... E chega dessa política de ser politicamente correto, cheio de mimimi. Não. O cara com 14 anos, ou 16 anos de idade matou, ele tem que ir preso. Não ir para um centro de recuperação, um reformatório de adolescentes. Temos que começar a ter mais respeito a quem trabalha, as pessoas que querem trabalhar e produzir, e menos pena e sentimento de impunidade que vai aumentar a violência. Isso aí aumenta a violência. Se eu sei que eu estou livre, solto para matar, para roubar, para fazer o que eu bem entender, eu sei que o governo não vai me punir, eu vou continuar fazendo isso. Mais gente vai ser criminosa. Então o Estado tem que coibir isso, aumentando a sensação de que o cidadão vai ser punido e não dar um sentimento generalizado de impunidade. Para isso, eu também defendo uma reforma do Código Penal nosso, que está muito defasado. Exatamente, até mesmo porque, por exemplo, a polícia, quando está em progressão, só tem um lado que pode atirar, por conta de um grupo que acha que pode mandar no Brasil uma minoria barulhenta que faz um estrago danado, que é os direitos humanos. O senhor, caso chegue a deputado federal, pretende, juntamente com seus pares, lutando, obviamente, juntamente com o governo, para poder minimizar essa situação, tirando dinheiro desses órgãos, no caso, porque, por exemplo, o caso do garoto João Hélio, que foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, tinha um menor de idade. Hoje, esse menor, na época que cometeu o crime, foi retirado do Brasil para estar na Suíça, nesse exato momento, seguindo a vida dele. E a família do João Hélio, nós não sabemos como está, em frangalhos, possivelmente algum problema psicológico, e eu não vi nenhum os direitos humanos procurarem. Né? E quem foi que financiou, quem foi que deu dinheiro da passagem para que esse garoto pudesse ter vida fácil? Os direitos humanos no Brasil... Isso tem que acabar. Eles têm um viés político também. Tá? Isso aí é claro pela maneira com que eles agem em várias circunstâncias. Bom, mas ainda no início da tua pergunta, do teu comentário, tu falou sobre a questão do armamento. Eu sou a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque eu defendo também o homem do campo, o pequeno agricultor que está lá produzindo e não tem acesso à internet, não tem não tem sinal de celular, e ele não consegue nem chamar a polícia, que fica a 10 quilômetros da sua propriedade. E vários pequenos agricultores já me contaram a história que eu vou contar agora por diversas vezes. Quando eles fazem a sua colheita, no final de uma safra, eles são assaltados, saqueados, inclusive por ex-empregados,
e que ainda tem a ousadia de falar que na próxima safra eles voltam para roubar eles de novo. Tá? Então, quem quiser ter a arma tem que ter a arma. Hoje, só o cidadão mal intencionado, o bandido, tem acesso à arma, porque a população de bem está desarmada. Agora, se o bandido, o ladrão, ele achar que tu pode ou não estar armado, ele já vai começar a pensar 2 vezes antes de te assaltar, antes de invadir uma propriedade rural. O homem do campo, ele é a grande maioria do homem do campo, do agronegócio, ele é Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro defende o fim do Estatuto do Desarmamento e o Bolsonaro quer criminalizar o MST. Que absurdo é esse de invadir propriedade produtiva? Aí o governo faz a desapropriação, passa para esse pessoal, para esses marginais do MST, liderados hoje por um marginal desqualificado chamado Guilherme Boulos, candidato a presidente da República, e esse pessoal depois vai e vende a propriedade e vai invadir a próxima. E todo mundo sabe que é assim que funciona. O cara recebe a propriedade e ele não vai produzir naquela propriedade, ele vai depois invadir outra. Né? O negócio não é sério, é uma brincadeira que tem que chegar num momento e acabar com isso. Toda a sociedade sabe que é assim que está funcionando. E por que a gente não para? Mas o coitadinho precisa de terra para produzir. A população precisa. Ok. Então, a pessoa que está desassistida pode até receber terra, mas não terra produtiva, e tem que ter um acompanhamento do governo de forma mais eficaz. Não do jeito que está sendo assim, com viés de fazer política. Tem o viés ideológico porque, por exemplo, o MST, quando invade, por exemplo, tivemos aí uma fazenda na Bahia, toda a documentação para coleta e retirada da água, inclusive do solo, no caso, estava dentro de um cronograma. E eles entraram na fazenda um prejuízo enorme. Estavam produzindo na fome. Na verdade, foi um ato terrorista contra um grupo de pessoas que estavam trabalhando pelo país. Isso é grave. Isso é muito grave e precisa. Vocês também estudam a possibilidade, uma vez ser eleito, no caso, a criminalização do MST? Se faz necessário? Essa é uma das propostas do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Claro. E eu, particularmente, como federal, vai apoiar? Vou apoiar incondicionalmente isso. Chega de criminosos invadirem propriedades com fins de anarquia e não produzirão depois e ainda utilizarão a propriedade após uma desapropriação do governo para fins de comercialização daquela propriedade e continuarem depois no seu movimento, no seu MST, para fazer girar esse tipo de atividade. Pois muito bem. Emílio, estamos aqui no Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, Major Emílio Kerber, candidato a deputado federal, e ele veio falar sobre os projetos e propostas para Brasília, para que possa ser discutido aqui hoje. Então, Major, nosso tempo se estendeu, no caso, gostaria de convidá-lo novamente para que o senhor possa voltar, mas antes, gostaria que o senhor deixasse um recado para a população do Distrito Federal, olhando ali para aquela câmara ali. Bom, nós estamos vivendo um momento histórico para o país. Um momento pode falar o número, tá? Desculpa. Ok. Um momento em que a população tomou consciência dos bastidores políticos por meio, principalmente, da Lava Jato. Nós vimos que partidos que, teoricamente, eram para ser partidos de oposição, como PT e PSDB, estavam todos juntos, roubando o nosso povo, sem dó nem piedade, e o povo acordou. Hoje nós temos a possibilidade de tirar todo mundo nestas eleições e renovar todos os cargos, colocar novos políticos. E aqui no Distrito Federal também nós temos diversos candidatos muito bons que eu tenho também conhecido. E acredito que para presidente da República nós devemos eleger o Jair Bolsonaro, que é o candidato que pode causar uma ruptura política com tudo que nós estamos vendo. Aqui para o governo do Distrito Federal, eu defendo e apoio o general Paulo Chagas. Eu sou candidato a deputado federal
pelo partido do general Paulo Chagas. Meu número é 4499. E eu sou o único candidato militar das Forças Armadas desta coligação, candidato a deputado federal aqui no Distrito Federal. Tá ok? Pois é, esse aqui foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Recebemos aqui em nossos estúdios Major Emílio Kerber, candidato a deputado federal. Vai voltar outras vezes? Com certeza. Recebendo o convite, eu estou de volta aqui. Então tá jóia. Muito obrigado. Esse foi a Estação Entrevista, oportunizando a você, eleitor, a sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Estude o seu candidato, pesquise, faça a diferença. Então, renovação é preciso e é necessário para que nossa Brasília volte a ser a capital da esperança. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.